Boa noite a todos. A palavra monstro costuma ser usada com facilidade, como se ela explicasse algo, mas ela não explica, ela esconde. Quando chamamos alguém de monstro, estamos fazendo exatamente o que o monstro mais deseja: separá-lo da humanidade, colocá-lo do outro lado de um abismo intransponível. Assim, não precisamos nos perguntar como eu poderia chegar a isso. E é aí que a psicanálise entra para incomodar, porque ela não aceita essa separação confortável. Ela pergunta o que afinal faz alguém se tornar um monstro. Eu sou Alan David, psicanalista clínico, e hoje vamos mergulhar nessa questão sem anestesia, sem romantizar, sem demonizar, apenas olhando para o que realmente acontece na psique humana quando as estruturas que nos mantêm civilizados se rompem ou nunca se formam direito. O monstro não nasce pronto, ele é construído. Na psicanálise, especialmente em Freud, Klein e Lacan, ninguém surge como monstro do nada. O que chamamos de mal ou monstruosidade é quase sempre o resultado de uma combinação cruel entre vulnerabilidades internas e falhas no ambiente. O bebê humano nasce prematuramente, dependente, indefeso, invadido por pulsões que ainda não consegue nomear. É o outro, a mãe, o pai, o cuidador, que vai humanizá-lo, dando nome aos afetos, impondo limites, reconhecendo-o como sujeito. Quando esse processo falha de forma grave e repetida, abandono emocional profundo, violência física extrema, humilhação constante, incesto ou mesmo uma frieza absoluta disfarçada de educação rígida, a criança pode não conseguir construir um ego minimamente integrado ou um superego que funcione como regulador interno. Em vez de internalizar a lei, a castração simbólica, diria Lacan, ela pode ficar presa numa posição de perversão ou psicose. No perverso grave, há uma recusa da castração. O outro não existe como sujeito, é apenas objeto a ser usado, controlado, destruído ou incorporado. No psicótico, pode haver uma foraclusão do nome do pai, e o real irrompe de forma devastadora. Muitos serial killers estudados pela literatura psicanalítica mostram histórias de maus tratos brutais na infância, acompanhados de uma frieza afetiva parental que impede a formação da empatia. Não é falta de amor, no sentido romântico. É falha na função de espelhamento e contenção que Melanie Klein chamava de posição depressiva, aquela em que a criança consegue integrar o bom e o mau objeto e sentir culpa. Sem isso, o outro vira coisa, e destruir uma coisa não gera remorso. A desumanização, o mecanismo central. O que transforma uma pessoa em monstro não é necessariamente uma doença mental clássica. Muitos são organizados, lúcidos, até brilhantes, como o próprio Hannibal Lecter. É a capacidade de desumanizar o outro de forma radical. Na psicanálise, isso se relaciona à coisificação, ou à redução do outro ao estatuto de objeto parcial, quando alguém consegue olhar para o outro ser humano e não ver mais um sujeito com desejo, dor e dignidade, mas apenas carne, instrumento ou obstáculo. O caminho para a violência extrema se abre. Hannibal Lecter é fascinante exatamente porque ele faz isso com elegância e refinamento. Ele não mata por impulso cego. Ele escolhe, estetiza, ritualiza. Para ele, certas pessoas são rudes, grosseiras, indignas de viver.
e transformá-las em prato requintado é quase um ato de justiça estética. Isso não é psicose, é uma perversão sofisticada, onde o gozo está na violação da lei e na soberania absoluta sobre o outro. Mas, atenção, Hannibal é ficção. Na vida real, os monstros raramente são tão cultos ou charmosos. Muitos são medíocres, vazios, movidos por um vazio existencial que tentam preencher com poder, controle e dor alheia. Fatores que favorecem o monstro: trauma não elaborado, violência sofrida na infância que, em vez de ser simbolizada e elaborada, é agida, acting out, ou projetada violentamente no outro. Falha na constituição subjetiva, ausência ou presença tática da função paterna, não necessariamente o pai biológico, mas a função no limite lei. Fatores biológicos e neurobiológicos. Algumas pesquisas apontam para alterações em áreas como o córtex pré-frontal, responsável por empatia e controle de impulsos, ou amígdala. Mas biologia nunca explica sozinha, ela interage com o ambiente. Cultura e sociedade. Uma sociedade que valoriza o individualismo radical, o espetáculo da violência, a desumanização do outro, seja por classe, gênero, etnia ou simples diferença, cria terreno fértil. O monstro não é só um indivíduo doente, ele é muitas vezes o sintoma de um laço social doente. O papel do gozo, Lacan nos ajuda aqui. O monstro encontra um gozo particular na dor do outro. Não é prazer comum, é um gozo além do princípio do prazer, mortífero, repetitivo, que não busca satisfação, mas insiste. E nós, podemos nos tornar monstros? Aqui está o incômodo maior da psicanálise. O monstro não é o radicalmente outro, ele é humano, demasiado humano. Todos nós carregamos pulsões destrutivas. Todos nós, em condições extremas de desamparo, humilhação ou poder absoluto, podemos nos aproximar do abismo. A diferença está na capacidade de simbolizar, de sentir culpa, de reconhecer o outro como semelhante. Como dizia Freud, quem com monstros luta deve se cuidar para não se tornar um monstro. E Jung completaria, porque quando olhamos para o abismo também olha para nós. A análise não promete eliminar o mal, ela promete tornar o sujeito responsável pelo que ele é, capaz de reconhecer suas partes mais sombrias sem precisar agir sobre elas ou projetá-las no mundo. O que faz alguém se tornar um monstro não é um gene maligno, nem o diabo, nem uma simples escolha. É uma tragédia subjetiva, uma combinação de feridas precoces não curadas, falhas no outro primordial, a ausência de limites simbólicos e a descoberta de um gozo particular na destruição. Chamar de monstro é fácil, entender o processo que leva alguém a isso é muito mais difícil e muito mais necessário, porque só assim podemos nos proteger, educar melhor nossos filhos, construir laços sociais mais sólidos e, principalmente, olhar para dentro sem medo excessivo nem negação. Se você chegou até aqui, obrigado por não ter fugido do desencontro. Deixe nos comentários. Você já se perguntou o que te separa de alguém capaz das piores atrocidades? O que na sua história te ajudou a não atravessar certas linhas? Se este vídeo tocou em algo profundo, curta, compartilhe e se inscreva. Ative o sininho. Vamos continuar analisando o que a maioria prefere ignorar. O conforto de chamar de monstro.
uma análise psicológica. Quando você chama alguém de monstro, você cria uma distância. Você diz implicitamente: ele não é como eu. E isso traz alívio, porque se ele não é como você, então você está seguro. É um conforto barato, mas extremamente eficaz. Ele nos protege da angústia mais perturbadora que a psicanálise insiste em nos mostrar, a de que o mal não está tão longe assim. Ele não habita apenas em criaturas de outra espécie. Ele circula dentro da própria condição humana. Agora vamos falar sobre o lado de quem observa, de quem julga, de quem respira aliviado ao pronunciar a palavra monstro. A função defensiva da palavra monstro. Na clínica vejo com frequência esse movimento. Quando um paciente conta uma história de violência extrema, traição profunda ou crueldade calculada, é muito comum a primeira reação ser: que monstro! Essa exclamação não é apenas moral, ela é psíquica. É uma defesa do ego. Ao chamar o outro de monstro, estamos ativando um mecanismo de clivagem. Separamos radicalmente o bom do mal, o humano do inumano. Colocamos o outro do outro lado de uma fronteira imaginária, como se ele pertencesse a outra ordem de existência. Freud já nos alertava sobre isso quando falava da projeção. Projetamos para fora aquilo que não suportamos reconhecer em nós mesmos. A palavra monstro é uma projeção potente. Ela nos permite expulsar a sombra, o pulsional, o destrutivo, e fingir que ele ficou lá fora, encarnado naquela pessoa. Mas o preço dessa defesa é alto. Ela impede qualquer compreensão real. Enquanto o outro for apenas monstro, não precisamos nos perguntar o que na estrutura psíquica dele falhou, o que na minha própria estrutura eu também carrego, mesmo que em doses menores. Em que circunstâncias eu mesmo poderia atravessar linhas que hoje considero impensáveis. O monstro como exceção confortável. A sociedade adora monstros. Eles vendem filmes, séries, manchetes de jornal e likes nas redes. Por quê? Porque o monstro permite que a maioria se sinta parte da gente boa. Enquanto Ted Bundy, Jeffrey Dahmer ou o próprio Hannibal Lecter forem vistos como aberrações absolutas, o resto de nós pode dormir tranquilo. Eu nunca faria isso. Eu sou normal, mas a psicanálise é incômoda justamente porque ela dissolve essa ilusão de normalidade. Lacan dizia que não existe o normal, existe o sujeito dividido, marcado pela falta, habitado por pulsões de vida e de morte. Todos nós temos acessos de ódio, desejos sádicos, momentos em que o outro se torna incômodo demais e desejamos ainda que, por frações de segundo, que ele desapareça. A diferença entre o cidadão comum e o monstro muitas vezes não é de natureza, mas de grau, de oportunidade e principalmente de elaboração psíquica. O conforto de chamar de monstro é, portanto, o conforto de não ter que olhar para si. Quando a distância desaba. Na clínica, o momento mais interessante é quando essa defesa começa a ruir. Certa vez, um paciente me disse, depois de descrever com repulsa um crime bárbaro: mas doutor, e se eu, em uma situação de desespero absoluto, fizesse algo parecido? Houve um silêncio pesado. Naquele momento, ele deixou de ser apenas um espectador moralmente superior e se colocou na posição de sujeito. Passou a se perguntar sobre sua própria capacidade
de monstruosidade. Esse é o verdadeiro trabalho analítico, suportar a angústia de reconhecer que a linha que separa eu demonstro é mais fina e mais porosa do que gostaríamos de admitir. Jung tinha uma frase célebre: ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O mesmo vale para o mal. Não nos tornamos mais humanos negando nossa capacidade de destruição. Tornamos-nos mais humanos quando conseguimos olhar para ela sem agir e sem nos identificarmos completamente com ela. Hannibal e o espelho incômodo. Hannibal Lecter é tão fascinante porque ele não nos permite esse conforto fácil. Ele é refinado, culto, charmoso, inteligente. Ele não baba, não grita, não parece louco. Ele é como nós, mas sem as amarras, sem culpa, sem limite. Ao assistirmos à série ou aos filmes, sentimos um desconforto sutil. Parte de nós admira sua elegância, sua soberania, sua capacidade de transformar o horror em arte. Essa admiração secreta é reveladora. Ela mostra que, mesmo sabendo que ele é perigoso, uma parte nossa se identifica com o gozo sem freios que ele encarna. Chamar Hannibal de monstro é fácil. Reconhecer que ele representa uma versão potencializada de desejos que também habitam em nós, isso já é bem mais difícil. O conforto de chamar alguém de monstro é, no fundo, o conforto da ilusão. É acreditar que o mal é sempre externo, sempre alheio, sempre dos outros. Mas a psicanálise nos convida a um posicionamento mais maduro e, ao mesmo tempo, mais humilde. O monstro não é uma espécie diferente. Ele é o que acontece quando certas condições subjetivas, relacionais e sociais se alinham de forma trágica. E cada um de nós carrega em algum lugar da psique as sementes que, sob as circunstâncias erradas, poderiam germinar. Por isso, em vez de dizer rapidamente que monstro, talvez a pergunta mais honesta e corajosa seja: o que me protege de ser ele? Quais laços, quais limites, quais elaborações psíquicas me mantêm deste lado da linha? E, principalmente, até onde eu realmente conheço a mim mesmo? Se este vídeo mexeu com alguma coisa dentro de você, deixe seu comentário. Quero saber, você já sentiu esse alívio ao chamar alguém de monstro? Ou já teve momentos em que essa distância confortável desabou? Quando você chama alguém de monstro, você cria uma distância. Você diz implicitamente: ele não é como eu. E isso traz alívio, porque se ele não é como eu, então você está seguro. Mas isso é uma ilusão. A questão mais perturbadora não é: eles são monstros. A questão verdadeira, a que realmente incomoda é: o que existe neles também existe em você? Hoje, damos mais um passo nessa série sobre a monstruosidade humana. Depois de perguntarmos o que faz alguém se tornar um monstro e de examinarmos o conforto de rotulá-lo como tal, agora chegamos ao ponto mais incômodo, o reconhecimento de que a linha que nos separa do monstro não é uma muralha de concreto, mas uma fronteira tênue, permeável e muitas vezes imaginária. A ilusão da autoridade radical. É reconfortante acreditar que o mal é algo externo, uma anomalia da natureza, um defeito genérico ou uma possessão demoníaca. Essa crença nos permite dormir tranquilos,
Ela nos dá a ilusão de que estamos do lado certo da humanidade. Mas a psicanálise, desde Freud, vem destruindo essa ilusão com persistência. Em Totem e Tabu, Freud já mostrava que o selvagem, o primitivo, o bárbaro, não está apenas nos povos antigos ou nos criminosos. Ele habita o inconsciente de cada sujeito dito civilizado. Mais tarde, em O Mal-Estar na Civilização, ele afirmou que a civilização não elimina as pulsões destrutivas. Ela apenas as reprime, sublima ou desloca. O ódio, a agressividade, o desejo de dominação e até o prazer na dor alheia fazem parte da constituição psíquica humana. Eles não são exceções, são a regra subterrânea. Lacan vai ainda mais longe. Para ele, o sujeito é estruturalmente dividido. Não existe um eu inteiro, coerente e bom. Existe um sujeito barrado, atravessado pelo desejo do outro, marcado pela falta e habitado por um gozo que pode facilmente se tornar mortífero. Portanto, quando olhamos para um serial killer, um abusador ou um ditador cruel, a pergunta honesta não é como alguém pode ser tão diferente de mim, mas sim o que há nele que, em menor escala ou em condições diferentes, também opera dentro de mim. O que existe neles também existe em você. Vamos ser diretos e clínicos. Todos nós carregamos uma cota de sadismo. Já sentiu prazer ao ver alguém que te humilhou sofrer? Já desejou, ainda que por um segundo, que uma pessoa incômoda simplesmente desaparecesse? Já controlou, manipulou ou usou alguém para aliviar um vazio interno? Esses movimentos são universais. A diferença está no grau de elaboração e no acesso ao simbólico. No monstro, essas pulsões não são simbolizadas, não são ligadas à culpa, não são contidas por um superego minimamente funcional. Elas irrompem no real. O outro deixa de ser sujeito e vira objeto de gozo. A carne, o sofrimento, o controle absoluto tornam-se fontes de satisfação direta. No sujeito normal, essas mesmas pulsões são recalcadas, sublimadas em competições, humor negro, fantasias sexuais ou até em profissões que canalizam a agressividade de forma socialmente aceita: advocacia, cirurgia, crítica literária, política. Mas o recalque nunca é perfeito. Basta uma condição de desamparo extremo, humilhação prolongada, poder absoluto ou colapso dos laços sociais para que essas camadas protetoras comecem a rachar. Quantos cidadãos exemplares descobriram sua capacidade de crueldade durante guerras, ditaduras ou crises pessoais? Quantos pais amorosos, sob estresse extremo, se tornaram violentos de formas que nunca imaginaram? O monstro não é o outro, é o humano quando as contenções simbólicas falham. Hannibal Lecter como espelho. Hannibal Lecter é perturbador, não porque é radicalmente diferente de nós, mas porque é semelhante demais. Ele possui inteligência, refinamento, autocontrole e sensibilidade estética que muitos de nós admiramos. Ele apenas removeu as amarras, a culpa, a empatia, o respeito pelo outro como sujeito. Quando assistimos a ele dissecando uma vítima com elegância cirúrgica, enquanto ouve Bach, sentimos um misto de horror e fascínio. Esse fascínio é o sinal de que uma parte nossa reconhece o gozo que ele vive sem culpa. Hannibal não representa o totalmente outro. Ele representa o que acontece quando o sujeito se entrega inteiramente ao gozo pulsional, sem o freio do desejo do outro ou da lei simbólica.
Ele é o espelho que nos mostra. Veja até onde você poderia ir se parasse de se conter. Suportar a própria sombra. O trabalho psicanalítico não é tornar a pessoa boa, é torná-la capaz de suportar a verdade sobre si mesma. Jung chamava isso de integração da sombra. Não se trata de eliminar o lado sombrio, mas de reconhecê-lo, nomeá-lo e impedir que ele nos possua às cegas. Na clínica, o maior avanço de um paciente, muitas vezes, acontece quando ele consegue dizer, sem desmoronar: sim, eu também sou capaz de fazer coisas terríveis, e é exatamente por reconhecer isso que eu escolho não fazê-las. Essa é a verdadeira maturidade psíquica, não a negação da capacidade de mal, mas a responsabilidade consciente diante dela. Negar que o que existe neles também existe em mim. É permanecer infantil. Reconhecer isso é o primeiro passo para não se tornar monstro. A ilusão mais perigosa não é acreditar que monstros existem, é acreditar que eles são completamente diferentes de nós. O que existe neles, a pulsão de morte, o sadismo, o desejo de soberania absoluta, o gozo na destruição também existe em você, em doses diferentes, em formas diferentes, sob condições diferentes. A psicanálise não nos deixa confortáveis. Ela nos obriga a olhar para dentro e perguntar: quais são as minhas defesas contra a minha própria monstruosidade? Quais laços, quais identificações, quais valores e quais análises me mantêm humano? Até que ponto eu realmente me conheço? Enquanto evitarmos essa pergunta, continuaremos reféns da ilusão. Quando a enfrentamos com honestidade, tornamos-nos um pouco mais livres e um pouco mais protegidos contra o risco real de atravessar a linha. Se este vídeo tocou em algo profundo e desconfortável dentro de você, deixe seu comentário. Quero ouvir. Você já se permitiu fazer essa pergunta incômoda? O que existe neles também existe em mim? Como foi essa experiência? O mal não é externo. A psicanálise nunca tratou o mal como algo completamente externo. Desde Sigmund Freud, sabemos que o ser humano carrega impulsos contraditórios. Dentro do mesmo sujeito existem o desejo de construir, o desejo de destruir. Ambos convivem, muitas vezes em guerra silenciosa, no interior de uma única psique. Eu sou Alan David, psicanalista clínico. E vamos dar continuidade à nossa série sobre a monstruosidade humana. Depois de questionarmos o que faz alguém se tornar um monstro, de desmontarmos o conforto de chamá-lo assim e de confrontarmos a ilusão de que o que existe neles não existe em mim, chegamos agora ao núcleo mais incômodo e libertador da psicanálise. O mal não é externo, ele não vem de fora, ele habita dentro de nós. Freud e a descoberta das pulsões contraditórias. Desde o início de sua obra, Freud nos obrigou a olhar para algo que a moralidade tradicional preferia ignorar. O ser humano não é uma criatura naturalmente boa, corrompida pelo mundo. Ele é, desde o berço, um ser de pulsões ambivalentes. No bebê, vemos isso com clareza cristalina. Ele ama a mãe, que o alimenta, e ao mesmo tempo odeia a mesma mãe quando ela frustra seu desejo. Amor e ódio, Eros e Thanatos, convivem desde os primeiros meses de vida. Mais tarde, em Além do Princípio do Prazer, de 1920, Freud formaliza a existência de duas grandes pulsões,
Eros, a pulsão de vida que busca unir, construir, preservar, ligar. Thanatos, a pulsão de morte que busca desunir, destruir, retornar ao estado de inércia, ao zero. Essas duas forças não são externas ao sujeito, elas constituem o sujeito. O mesmo homem que constrói uma família, uma empresa ou uma obra de arte, carrega no mesmo peito o impulso de sabotar, de explodir, de fazer ruir tudo o que construiu. Freud foi ainda mais radical em O Mal-Estar na Civilização. A civilização não elimina a agressividade humana. Ela apenas a reprime, educa ou sublima. Quanto mais exigente a cultura, maior a quantidade de agressão recalcada que cada indivíduo precisa carregar. E essa agressão recalcada não desaparece. Ela retorna disfarçada como sintomas, como neuroses, como atos falhos ou, em casos extremos, como violência explícita. Dentro do mesmo sujeito, construir e destruir. Observe sua própria vida com honestidade. Quantas vezes você construiu algo com dedicação? Um relacionamento, um projeto, uma identidade, e em algum momento sentiu um impulso quase irresistível de destruir tudo, de soltar palavras que não poderiam ser retiradas, de abandonar o que tanto custou para erguer, de ferir quem você diz amar. Esse não é um defeito de caráter, é a pulsão de morte operando. Melanie Klein aprofundou isso ao descrever as posições esquizoparanoide e depressiva. Na posição esquizoparanoide, o bebê e o adulto regredido clivam o mundo em todo bom e todo mal. O objeto bom deve ser incorporado, o objeto mau deve ser destruído. Só mais tarde, na posição depressiva, conseguimos integrar o mesmo objeto, pode ser bom e mau ao mesmo tempo. É aí que surge a culpa, o reparo e a capacidade de amar de forma mais madura. Muitos daqueles que chamamos de monstros ficaram presos de forma mais rígida ou permanente na posição esquizoparanoide. Para eles, o outro nunca se tornou um objeto total. Permaneceu um mau objeto a ser aniquilado, ou um objeto a ser controlado para evitar o próprio desamparo. Mas, e aqui está o incômodo, essa mesma clivagem opera em menor intensidade dentro de cada um de nós. Hannibal Lecter e a vitória temporária de Thanatos. Hannibal Lecter é fascinante porque ele representa uma solução particular para esse conflito interno. Ele entrega-se quase completamente à pulsão de morte, mas a estetiza com refinamento. Ele não destrói por impulso cego, ele destrói com arte. Transforma a destruição em ritual, em culinária, em música. Em Hannibal, Thanatos não aparece como caos, mas como ordem fria e elegante. Porém, mesmo nele, Eros não desaparece por completo. Ele ama Clarice Starling de uma forma distorcida, protege certos valores estéticos, preserva uma espécie de código próprio. Isso mostra que mesmo no monstro mais sofisticado, as duas pulsões continuam presentes, apenas com Thanatos momentaneamente vitorioso. Na vida real, a maioria dos atos de extrema violência não é tão refinada, é crua, repetitiva, desesperada, mas o motor é o mesmo, a pulsão de morte que encontrou um caminho sem freios. O que a psicanálise propõe diante desse mal interno? Se o mal não é externo, qual é o caminho? A psicanálise não promete erradicar Thanatos. Isso seria ilusório e perigoso. Ela propõe 3 movimentos essenciais. Primeiro, reconhecimento. Admitir que a pulsão destrutiva habita em nós.
Negá-la só a torna mais forte, porque ela age às escondidas. Segundo, simbolização. Colocar em palavras, em sonhos, em associações livres, em transferência, aquilo que, se não for nomeado, tende a se agir no real. Terceiro, responsabilidade. Assumir que, embora as pulsões sejam inconscientes, a escolha de agir ou não sobre elas pertence ao sujeito. É aqui que nasce a verdadeira liberdade. Não a liberdade de não ter impulsos destrutivos, mas a liberdade de não ser escravo deles. O sujeito analisado não se torna bom, ele se torna mais consciente, mais responsável e, portanto, menos perigoso para si e para os outros. O mal não é externo, ele não vem do diabo, da genética maligna ou de uma sociedade corrupta isoladamente. Ele é parte constitutiva da condição humana. Dentro de cada um de nós convivem o desejo de construir e o desejo de destruir. A civilização, a educação, o amor, a lei e o trabalho analítico são tentativas sempre parciais de dar mais força a Eros sem jamais eliminar Thanatos. A grande pergunta que a psicanálise nos deixa não é como eliminar o mal, mas sim como viver com ele sem ser dominado por ele. Enquanto fingirmos que o mal está só nos outros, continuaremos vulneráveis a ele. Quando reconhecermos que ele também fala nossa própria língua, ganhamos a chance real de não nos tornarmos seus instrumentos. Se este vídeo mexeu com algo profundo dentro de você, deixe seu comentário. Quero saber, você já percebeu em algum momento da vida a presença simultânea do desejo de construir e do desejo de destruir dentro de si? Como lidou com isso? Então, por que alguns atravessam o limite? Se todos nós carregamos impulsos agressivos, se dentro de cada sujeito convivem o desejo de construir e o desejo de destruir, então por que alguns atravessam o limite? Por que alguns se tornam violentos? Por que alguns cruzam a linha de forma irreversível? Essa é a pergunta que incomoda depois que aceitamos que o mal não é externo, porque se o potencial está em todos, o que explica a diferença entre quem contém e quem age, entre quem fantasia e quem realiza, entre quem sente raiva e quem destrói o outro. Eu sou Alan David, psicanalista clínico, e agora continuaremos nossa série sobre a monstruosidade humana. Depois de vermos que o mal habita dentro de nós, agora vamos investigar os fatores que fazem alguns atravessarem o limite que a maioria consegue manter. Nem todos os impulsos são iguais em intensidade e origem. Primeiro, é preciso dizer com clareza, nem todos os impulsos agressivos têm a mesma força nem a mesma história. Alguns nascem de frustrações pontuais da vida adulta, uma traição, uma humilhação profissional, uma perda financeira. Nesses casos, o sujeito geralmente tem uma estrutura psíquica mais ou menos integrada, com superego funcional e capacidade de simbolização. A agressividade aparece, gera culpa ou ansiedade e é elaborada, deslocada ou recalcada. A linha raramente é cruzada. Outros impulsos, porém, vêm de muito mais longe. São pulsões destrutivas intensas, precoces, enraizadas em traumas graves da primeira infância, quando o bebê ou a criança pequena sofre violência extrema, abandono emocional profundo, humilhação sistemática ou incesto. As pulsões de morte ganham uma potência desproporcional. Elas não são apenas raiva normal, são sobrevivência transformada em ódio primordial. Nesses casos,
A agressividade não é um impulso ocasional. Ela se torna uma forma de organização psíquica. O sujeito aprende que o mundo é perigoso, que o monstro é ameaçador ou inútil, e que a única forma de não ser destruído é destruir primeiro. O sujeito aprende que o mundo é perigoso, que o outro é ameaçador ou inútil, e que a única forma de não ser destruído é destruir primeiro. As falhas na constituição do sujeito. A psicanálise nos ensina que o que nos mantém do lado civilizado da linha não é apenas força de vontade, são as estruturas psíquicas que se formam nos primeiros anos de vida. O ego integrado, capaz de tolerar frustração, adiar satisfação e representar afetos em palavras em vez de agir sobre eles. O superego funcional, não excessivamente cruel, mas capaz de gerar culpa saudável e limites internos. A capacidade de mentalização, poder imaginar o estado mental do outro, sentir empatia, reconhecer que o outro também sofre. A função paterna, no sentido lacaniano, a instância que impõe a castração simbólica, separa a criança da mãe e introduz a lei e o limite. Quando essas estruturas falham de forma grave, na psicose pode haver fora-oclusão do nome do pai, a lei simbólica não se inscreve, e o real irrompe de forma devastadora. Na perversão estrutural, o sujeito recusa a castração. O outro não é reconhecido como sujeito, mas tratado como objeto a ser usado, controlado ou destruído para obter gozo. Em quadros de personalidade borderline ou narcísica grave, a clivagem é intensa, o outro é idealizado ou desvalorizado de forma radical, e a raiva pode explodir quando o objeto mau aparece. Muitos que atravessam o limite apresentam histórias de maus tratos severos, negligência afetiva extrema ou exposição precoce à violência. Não é determinismo, mas probabilidade alta. O trauma não elaborado não desaparece, ele é agido acting out ou repetido no real, o papel do ambiente e do gozo. Nem tudo se explica só pela constituição precoce. Fatores posteriores também pesam. Oportunidade e impunidade, poder absoluto, contextos de guerra, ditaduras ou ambientes onde a lei está suspensa facilitam o atravessamento do limite. Quando não há consequência externa, o superego interno enfraquece. Desumanização cultural, quando a sociedade ensina a ver certos grupos como menos humanos. O sujeito encontra justificativa pronta para sua agressividade. O gozo particular, aqui Lacan é fundamental. Alguns não atravessam o limite apenas por raiva ou trauma. Eles encontram um gozo específico na dor alheia, no controle absoluto, na violação da lei. Esse gozo é mais forte que o medo da punição ou da culpa. É um gozo mortífero, além do princípio do prazer. No caso de serial killers organizados, por exemplo, muitas vezes não é só ódio, é um ritual de gozo repetitivo que preenche um vazio insuportável. Hannibal Lecter, um caso particular de travessia controlada. Hannibal não é um impulsivo descontrolado. Ele atravessa o limite de forma fria, estética e deliberada. Sua estrutura parece perversa. Ele recusa a castração simbólica, posiciona-se como exceção à lei, transforma vítimas em objetos de seu gozo refinado. O trauma da infância, a morte da irmã Misha, certamente contribuiu, mas ele não age por mera repetição traumática. Ele sublima a destruição em arte.
Isso nos mostra que a travessia do limite pode ser sofisticada. Nem sempre é explosão emocional, às vezes é triunfo calculado da pulsão de morte sobre qualquer resto de Eros ou de lei. E a maioria de nós, o que nos segura? A maioria não atravessa o limite não porque seja melhor, mas porque teve sorte de ter cuidadores suficientemente bons que ajudaram a construir estruturas psíquicas mais estáveis. Conseguiu simbolizar e elaborar traumas em vez de repeti-los. Mantém laços afetivos que funcionam como contenção externa e interna. Tem acesso a sublimações sociais aceitas, trabalho, arte, esporte, humor. Sente culpa e vergonha suficientes para frear o acting out. Mas, atenção, essas contenções não são eternas. Sob estresse extremo, isolamento, humilhação prolongada ou perda de sentido, mesmo estruturas aparentemente sólidas podem rachar. Então, por que alguns atravessam o limite? Porque a combinação entre pulsões destrutivas intensas, falhas precoces na constituição subjetiva, traumas não elaborados, ausência de contenção simbólica e a descoberta de um gozo particular na destruição pode se tornar mais forte que todas as barreiras internas e externas. Não é simples escolha do mal, é uma tragédia psíquica em que o sujeito muitas vezes sente que não tem outra saída, ou que aquela saída lhe dá um prazer ou alívio que nada mais oferece. A psicanálise não nos deixa confortáveis com respostas fáceis. Ela mostra que a linha entre nós e eles é mais frágil do que imaginamos. Por isso, em vez de perguntar apenas por que eles atravessam, a pergunta mais útil é: o que na minha própria história e na minha estrutura psíquica me ajuda a não atravessar? Quais são as minhas contenções reais? Quais seriam as condições que poderiam me fazer cruzar a linha? Reconhecer essa fragilidade não nos torna mais fracos, torna-nos mais vigilantes, mais humildes e, paradoxalmente, mais humanos. Se este vídeo trouxe reflexões difíceis, deixe seu comentário. Quero saber, você já se perguntou em algum momento o que te impede de atravessar certos limites? Ou já viu alguém próximo mudar de forma que te fez questionar isso? Trauma. O primeiro ponto é o trauma. Experiências intensas de dor, abandono ou violência podem desorganizar o sujeito de forma profunda e duradoura. Elas podem romper as estruturas psíquicas em formação, deixar marcas que não cicatrizam facilmente e transformar a forma como o indivíduo se relaciona com o mundo e com os outros. Mas, atenção, nem todo trauma cria um monstro. Essa é uma distinção crucial. Muita gente sofre traumas severos na infância e na vida adulta e mesmo assim não se torna violenta, cruel ou destrutiva. Algumas pessoas, ao contrário, desenvolvem uma resiliência impressionante, uma capacidade de reparo ou até uma sensibilidade maior para o sofrimento alheio. Então, por que para alguns o trauma se torna um caminho em direção à monstruosidade, enquanto para outros ele se transforma em fonte de crescimento ou, pelo menos, de contenção? Eu sou Alan David, psicanalista clínico, e vamos continuar nossa série sobre o que faz alguém se tornar um monstro. Depois de perguntarmos por que alguns atravessam o limite, vamos nos debruçar sobre o primeiro grande fator, o trauma. O que o trauma faz com a psique? Na psicanálise, trauma não é apenas um evento doloroso, é uma experiência que ultrapassa a capacidade
do sujeito de elaborá-la simbolicamente no momento que ocorre. Freud falava do trauma como uma efração, uma brecha na proteção psíquica, quando a quantidade de excitação, seja dor física, terror emocional ou abandono, é demasiada. O aparelho psíquico não consegue ligá-la, processá-la ou descarregá-la. Ela fica como um corpo estranho, um resto não metabolizado que continua pressionando de dentro. Melanie Klein e Wilfred Bion aprofundaram essa ideia. Para eles, o trauma grave impede o desenvolvimento da posição depressiva, aquela em que a criança consegue integrar o bom e o mau objeto e sentir culpa e preocupação pelo outro. A criança fica presa na posição esquizoparanoide. O mundo se divide em objetos totalmente bons, a serem incorporados, e totalmente maus, a serem destruídos ou evitados. Quando o trauma é precoce e repetido, espancamentos, abusos sexuais, negligência emocional grave, humilhação constante, o sujeito pode desenvolver uma visão de mundo onde o outro é, por princípio, perigoso ou inútil. A empatia se torna difícil porque reconhecer o sofrimento do outro reativaria a própria dor insuportável. Nem todo trauma cria um monstro, os fatores que diferenciam. Aqui está o ponto mais importante e mais nuançado. Nem todo trauma leva à violência, porque o destino do trauma depende de vários elementos que atuam juntos. Idade em que ocorre. Traumas nos primeiros anos de vida, quando o ego ainda está em formação, tem um impacto muito maior do que traumas na adolescência ou na vida adulta. Repetição e intensidade. Um evento isolado, mesmo grave, é diferente de uma situação crônica de terror ou abandono. Presença de um outro continente. O fator mais protetor é a existência de pelo menos uma figura de apego que consiga conter, nomear e ajudar a processar a dor. Uma avó carinhosa, um professor atento, um vizinho que oferece segurança. Muitas vezes é esse outro suficientemente bom que impede que o trauma se torne devastador. Capacidade de simbolização posterior. Algumas pessoas conseguem mais tarde colocar o trauma em palavras, em arte, em análise ou em relações reparadoras. Quando o trauma é simbolizado, ele perde parte de sua força destrutiva. Quando permanece mudo, tende a ser agido no real. Muitos pacientes que sofrem abusos graves na infância conseguem construir vidas relativamente estáveis porque tiveram em algum momento alguém que os ajudou a dar sentido à dor. Outros, infelizmente, não tiveram essa chance. O trauma ficou como um buraco negro, sugando tudo ao redor. Quando o trauma favorece a travessia do limite, existem situações em que o trauma pavimenta o caminho para a monstruosidade, quando ele gera uma identificação com o agressor. A criança, para sobreviver psiquicamente, passa a se identificar com quem a machucou. Se eu não posso escapar da dor, então eu me torno aquele que causa a dor. Quando ele destrói a capacidade de confiança básica, o sujeito passa a ver todo relacionamento como uma ameaça potencial. O controle total ou a destruição preventiva parecem as únicas formas de segurança. Quando ele cria um vazio insuportável que só é temporariamente preenchido pelo gozo sádico. Alguns encontram na dor alheia um alívio momentâneo para o próprio vazio ou terror interno, quando há ausência quase total de função continência, sem alguém que segure afetivamente a criança. As pulsões cruas não são ligadas e podem se organizar de forma perversa ou psicótica. Hannibal Lecter novamente nos serve de exemplo ficcional poderoso. A morte traumática da irmã Misha durante a guerra
o canibalismo forçado e o abandono posterior criaram nele uma fratura profunda. Ele transformou o trauma em uma estética da destruição, ritualiza o horror, transforma vítimas em pratos refinados, como se pudesse, através do controle absoluto, dominar o caos que viveu na infância. Mas, repito, nem todo trauma cria um Hannibal. Muitos sobreviventes de campos de concentração, abusos ou guerras desenvolveram uma ética profunda de não repetição. O trauma pode paralisar, pode endurecer, pode sensibilizar ou pode destruir. Depende do que acontece depois dele. O trauma como possibilidade, não como destino. A mensagem da psicanálise aqui é ao mesmo tempo realista e esperançosa. O trauma é um fator de risco importante. Ele pode desorganizar o sujeito, enfraquecer as barreiras contra a pulsão de morte e facilitar a desumanização do outro. Mas ele não é uma sentença. O que determina o destino do trauma é o que vem depois. A possibilidade de elaboração simbólica, a presença de relações reparadoras, o acesso a tratamento ou a espaços de escuta, a capacidade de transformar a dor em sentido. Por isso, quando falamos de prevenção da violência extrema, não basta apenas punir, é preciso investir em contenção afetiva precoce, em suporte às famílias em situação de risco e em acesso a processos terapêuticos que ajudem a simbolizar o que foi vivido. O trauma é o primeiro grande ponto na compreensão de por que alguns atravessam o limite. Experiências intensas de dor, abandono ou violência podem desorganizar o sujeito, romper sua capacidade de confiar no outro e enfraquecer as estruturas que nos mantêm humanos. Mas, atenção, nem todo trauma cria um monstro. Muitos traumatizados se tornam mais compassivos, outros se tornam mais vigilantes. Alguns conseguem transformar a dor em criação. A diferença está na possibilidade de dar sentido ao que foi insuportável, na presença de um outro que contenha e, acima de tudo, na chance de não ficar sozinho com a dor. Se este vídeo trouxe algum incômodo ou reconhecimento, deixe seu comentário. Quero saber, você ou alguém próximo já viveu um trauma que poderia ter seguido por caminhos muito diferentes? O que na sua visão fez a diferença? A falta de elaboração. O problema não é apenas o que aconteceu, mas o que foi feito com isso. Quando o sujeito não consegue elaborar, a dor não desaparece, ela se transforma. Transforma-se em ódio silencioso, em vazio insuportável, em uma necessidade compulsiva de fazer o outro sentir o que ele próprio sentiu, ou pior ainda, em uma frieza que permite destruir sem remorso. O que significa elaborar na psicanálise? Elaborar não é simplesmente superar ou esquecer, é um processo psíquico ativo através do qual o sujeito consegue dar sentido, nomear, ligar e integrar uma experiência que, no momento em que ocorreu, foi excessiva demais para ser processada. Freud chamava isso de Durcharbeiten, o trabalho de atravessar. É colocar em palavras, em associações, em sonhos, em lágrimas, em atos simbólicos, aquilo que ficou como um corpo estranho dentro da psique.
Quando conseguimos elaborar, a excitação traumática é ligada à rede simbólica. Ela perde parte de sua força bruta e mortífera. Wilfred Bion falava em função alfa, a capacidade de transformar elementos beta, sensações cruas, terror sem nome, dor impensável, em elementos alfa, pensamentos, sentimentos nomeáveis, sonhos. Quando essa função falha, seja por ausência de um outro continente ou por intensidade excessiva do trauma, os elementos beta permanecem crus, indigeríveis. Eles pressionam o sujeito de dentro, exigindo ser expelidos ou agidos no mundo externo. A falta de elaboração, portanto, não é uma simples falha de caráter, é uma falha na metabolização psíquica da dor. O que acontece quando a dor não é elaborada? Quando o trauma não é elaborado, várias coisas podem ocorrer. A repetição no real, acting out, em vez de ser lembrado e pensado, o trauma é revivido ativamente. A vítima torna-se audaz. A criança espancada torna-se o adulto que espanca. A humilhação sofrida é descarregada sobre alguém mais fraco. Não é vingança consciente. É uma compulsão à repetição que Freud descreveu como característica do inconsciente. A clivagem. O sujeito divide a psique para não entrar em contato com a dor. Uma parte sabe o que aconteceu, outra parte nega ou isola. Essa clivagem facilita a desumanização. O outro pode ser tratado como coisa porque a própria dor foi tratada como coisa. A transformação da dor em gozo. Aqui estão os pontos mais sombrios. Algumas pessoas, ao não conseguirem elaborar a dor, descobrem que causar dor no outro traz um alívio temporário ou até um prazer perverso. O vazio é preenchido momentaneamente pelo controle absoluto sobre o sofrimento alheio. O que era passivo, sofrer, torna-se ativo, fazer sofrer. O congelamento afetivo. Em casos extremos, o sujeito desenvolve uma espécie de casca emocional. A empatia é anestesiada. Sem conseguir sentir plenamente a própria dor, ele também não consegue sentir a dor do outro. É o caminho que pode levar à frieza calculada de certos monstros organizados. Por que alguns conseguem elaborar e outros não? Essa é a pergunta decisiva. Nem todos que passam por traumas graves deixam de elaborá-los. Muitos conseguem, mesmo anos depois, através de relações reparadoras. Um parceiro amoroso, um amigo verdadeiro, um terapeuta que funcionam como continente. Espaços de escuta e palavra, terapia, grupos de apoio, escrita, arte. Capacidade interna de simbolização que de alguma forma sobreviveu ao trauma. Suporte social e cultural que permite dar sentido coletivo à dor. Religião, militância, narrativa familiar. Mas, quando faltam essas condições, quando o trauma é muito precoce, muito brutal, muito solitário, a elaboração torna-se extremamente difícil. A criança não tinha ferramentas simbólicas suficientes. E o adulto que surge dessa criança carrega um buraco onde deveria haver palavra. Hannibal Lecter é, mais uma vez, um exemplo ficcional poderoso. A morte da irmã Misha, o canibalismo forçado e o horror da guerra não foram elaborados por ele, foram incorporados, transformados em ritual, em estética, em uma forma sofisticada de fazer o mundo pagar pelo que ele viveu. Sua falta de elaboração não se manifesta como explosão caótica, mas como uma frieza elegante e repetitiva. Ele não lembra o trauma, ele o encena como refinamento. A falta de elaboração como ponte para a monstruosidade. A falta de elaboração transforma a vítima em potencial algoz, não por vingança simples, mas por uma lógica econômica do psiquismo.
Se eu não consigo suportar essa dor dentro de mim, vou colocá-la para fora. Se o mundo me destruiu, eu vou dominar o mundo. Se ninguém me conteve, eu vou controlar o outro até o último detalhe. É uma tentativa desesperada de restaurar um mínimo de soberania psíquica. Mas essa tentativa, quando não mediada pelo simbólico, costuma destruir o outro no processo. Por isso, na clínica, uma das intervenções mais importantes não é apenas falar sobre o trauma, mas ajudar o paciente a reconstruir a capacidade de elaborar a função alfa, a capacidade de sonhar a dor, de nomeá-la sem ser consumido por ela. O problema não é apenas o que aconteceu com a pessoa, é o que foi feito ou não feito com o que aconteceu. Quando o sujeito não consegue elaborar a dor não desaparece, ela se transforma em algo mais perigoso, em repetição, em clivagem, em gozo sádico, em frieza emocional ou em uma necessidade imperiosa de controlar ou destruir o outro para não ser destruído por dentro. Por isso, quando falamos de prevenção da violência extrema, não basta olhar apenas para os eventos traumáticos. É preciso olhar para as condições que permitem ou impedem a elaboração posterior, acesso à escuta qualificada, relações reparadoras, espaços onde a dor possa ser colocada em palavras. A psicanálise nos ensina que a palavra tem poder curativo, mas também preventivo. Dar nome ao insuportável é uma das formas mais poderosas de não permitir que ele nos domine. Se este vídeo tocou em algo importante para você, deixe seu comentário. Quero saber, você já viveu ou acompanhou uma situação em que a falta de elaboração de um trauma pareceu abrir caminho para comportamentos destrutivos? Ou, ao contrário, onde a elaboração fez toda a diferença? A repetição. O sujeito pode começar a repetir aquilo que sofreu, não por escolha consciente, mas por estrutura psíquica. Isso é uma das descobertas mais perturbadoras da psicanálise. A compulsão à repetição. A vítima, sem perceber, pode transformar-se em algoz. Aquilo que foi passivamente suportado torna-se ativamente realizado. Não porque o sujeito queira conscientemente, mas porque o psiquismo encontra nessa repetição uma forma paradoxal de tentar dominar o que um dia o dominou. O que Freud chamou de compulsão à repetição. Em Além do Princípio do Prazer, de 1920, Freud descreve algo que vai contra o princípio do prazer. O sujeito insiste em reviver experiências dolorosas, desagradáveis ou até traumáticas. Porque alguém repetiria o que lhe causou tanto sofrimento? Freud explica que diante de um trauma que não pôde ser dominado no momento em que ocorreu, o psiquismo tenta, de forma inconsciente, uma espécie de domínio retroativo, como se dissesse: desta vez eu vou ser o agente, não a vítima. Desta vez eu controlo a cena. Mas essa tentativa de domínio quase nunca funciona como esperado. Em vez de curar, a repetição perpetua o trauma. Ela mantém vivo no presente, disfarçado de comportamento atual. Na clínica vemos isso com frequência. A mulher que sofreu violência na infância e na vida adulta escolhe parceiros violentos. O homem humilhado pelo pai que se torna um pai humilhante com os filhos. A criança abusada sexualmente que, anos depois, reproduz formas de abuso ou de submissão sexual. Não é masoquismo simples, é uma tentativa desesperada e inconsciente de dar conta do que ficou pendente. Repetição não é escolha consciente, é importante insistir nisso.
A repetição não é uma decisão racional. O sujeito não acorda de manhã e pensa: hoje vou fazer com o outro que fizeram comigo. Ela opera em outro nível, no nível do inconsciente, da estrutura psíquica. Quando o trauma foi precoce e grave, ele não foi inscrito no registro simbólico, nas palavras, na narrativa, na memória elaborada. Ele ficou registrado no corpo, nas sensações, nas reações automáticas. Por isso, em momentos de estresse, de intimidade ou de poder, o sujeito age. O trauma, em vez de lembrá-lo, ele não lembra, ele repete. Lacan diria que o real do trauma retorna. Aquilo que não foi simbolizado volta como acting out ou como passagem ao ato. O sujeito não escolhe, ele é levado pela estrutura. Como a repetição pavimenta o caminho para a monstruosidade. Nem toda repetição leva à violência extrema, mas quando ela se associa à falta de elaboração e a uma estrutura perversa ou borderline grave, o risco aumenta dramaticamente. Vejamos alguns mecanismos. Identificação com o agressor. A criança, para sobreviver psiquicamente, identifica-se com a figura poderosa que a machucou. Se eu não posso escapar da dor, então eu me torno aquele que causa a dor. Essa identificação oferece uma ilusão de controle e de força. Inversão da posição passiva para ativa. O que era sofrido passivamente, ser abandonado, ser humilhado, ser usado, torna-se ativo. Abandonar, humilhar, usar. Essa inversão traz um alívio momentâneo ao ego, ainda que destrutivo. Busca de domínio sobre o desamparo. O trauma original gerou um desamparo insuportável. Na repetição, o sujeito tenta inverter essa impotência. Agora, ele é quem controla o desamparo do outro. Descarga da tensão interna. A dor não elaborada cria uma tensão constante. Causar dor no outro funciona como uma descarga temporária dessa tensão acumulada. Muitos serial killers e criminosos violentos mostram em suas histórias uma clara repetição de padrões sofridos na infância: abandono emocional, violência física, humilhação sexual ou frieza extrema. Eles não copiam conscientemente, eles estão presos numa compulsão que não conseguem interromper sem ajuda externa ou análise profunda. Hannibal Lecter e a repetição sofisticada. Hannibal Lecter é um exemplo ficcional extremo e ilustrativo. O trauma da morte da irmã Misha e o canibalismo forçado durante a guerra não foram elaborados, foram incorporados. Hannibal repete o horror da infância, mas de forma invertida e estetizada. Agora ele é quem consome o outro, quem controla a vida e a morte, quem transforma a carne humana em arte. Não é uma repetição bruta, é uma repetição sofisticada, ritualizada, onde ele tenta dominar simbolicamente o caos que viveu. Mas, exatamente por não ter sido elaborada de forma verdadeira, essa repetição torna-se infinita. Ele precisa continuar matando e comendo para manter o equilíbrio psíquico frágil. Como romper o ciclo da repetição? A boa notícia da psicanálise é que a compulsão à repetição, embora poderosa, não é destino inevitável. O trabalho analítico visa exatamente transformar a repetição em lembrança, fazer com que o sujeito, em vez de agir o trauma no mundo, consiga trazê-lo para o campo da palavra, da transferência e da elaboração. Quando o paciente consegue reviver o trauma na relação com o analista de forma segura e contida, ele tem a chance de dar um fim diferente à cena, de simbolizá-la, de integrar a dor em vez de descarregá-la. Fora da análise, relações reparadoras, arte, escrita ou grupos terapêuticos também podem ajudar a romper o ciclo.
A repetição não é uma escolha consciente, é uma imposição da estrutura psíquica quando o trauma não foi suficientemente elaborado. O sujeito repete aquilo que sofreu porque, de forma inconsciente, tenta dominar o indominável. Mas, na maioria das vezes, essa tentativa só perpetua o sofrimento, tanto o próprio quanto o alheio. Por isso, quando olhamos para aqueles que atravessaram o limite e se tornaram monstros, não podemos ignorar esse mecanismo. Muitos não estão simplesmente sendo maus. Estão presos numa repetição que não conseguem interromper sozinhos. A psicanálise nos convida a uma vigilância dupla, reconhecer nossos próprios padrões repetitivos antes que eles nos dominem, criar condições sociais e clínicas que permitam que as vítimas de trauma não fiquem condenadas a repeti-lo. Se este vídeo trouxe alguma luz sobre padrões que você observa em si mesmo ou em outras pessoas, deixe seu comentário. Quero saber, você já identificou alguma repetição em sua vida ou na vida de alguém próximo? Como foi perceber isso? Conclusão. Chegamos ao final desta série. Durante esse tempo, olhamos juntos para uma das perguntas mais incômodas que a psicanálise pode nos fazer. O que faz alguém se tornar um monstro? Não buscamos respostas fáceis, nem demonizamos, nem romantizamos. Olhamos com honestidade clínica para o lado sombrio da condição humana. E o que descobrimos? O monstro não nasce pronto, ele se constrói. Ele se constrói na interação dolorosa entre uma estrutura psíquica mais vulnerável, uma história marcada por traumas precoces, experiências que reforçaram o desamparo e a desumanização, a ausência ou falha de limites simbólicos e, sobretudo, a falta de elaboração da dor. Vimos que o trauma, quando não elaborado, tende a se transformar em repetição, que a repetição pode levar à identificação com o agressor, que a ausência de empatia surge quando o outro é reduzido a objeto, que a sombra, quando não reconhecida e não integrada, cresce no escuro e pode possuir o sujeito. Vimos também que a diferença entre o sujeito normal e o monstro não é um abismo, é uma linha fina, porosa e sustentada por 4 pilares frágeis: limites internalizados, capacidade de elaboração, consciência da própria sombra e responsabilidade ética. Esses pilares não são eternos. Eles podem rachar sob pressão extrema, poder absoluto, humilhação prolongada, isolamento, colapso dos laços sociais. Por isso, ninguém está completamente imune. O que a psicanálise nos oferece? A psicanálise não promete eliminar o mal. Ela não nos transforma em santos. Ela faz algo mais difícil e mais valioso. Ela nos obriga a olhar para dentro sem ilusão e sem terror cego. Ela nos mostra que o monstro não é o radicalmente outro. Ele é humano quando as contenções simbólicas falham, quando a dor não é elaborada, quando a sombra toma o controle e quando a responsabilidade é abandonada. Ao mesmo tempo, ela nos devolve uma esperança real, ainda que sóbria. Se o monstro se constrói, ele também pode ser prevenido. Se a linha é frágil, ela pode ser fortalecida todos os dias. Se a sombra existe em todos, ela pode ser reconhecida, dialogada e integrada. O verdadeiro trabalho não é negar nossa capacidade de monstruosidade. É conhecê-la o suficiente para não sermos dominados por ela. Uma última provocação. Antes de encerrarmos, quero deixar uma pergunta que acompanha todo o trabalho analítico. O que na sua própria vida tem sustentado essa linha até hoje? Quais limites você internalizou? Que dores você tem conseguido elaborar? Até que ponto você conhece sua própria sombra? E, principalmente, que nível de responsabilidade você assume pelos seus impulsos mais sombrios?
Não se trata de se sentir culpado, trata-se de se tornar mais consciente, mais livre e mais humano, porque, como disse Jung, ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E como Freud nos lembrou, quem com monstros luta deve cuidar para não se tornar um. Obrigado por ter acompanhado esta série até o final. Foi um mergulho profundo e certamente desconfortável para muitos de nós, inclusive para mim. Se alguma dessas reflexões tocou você, mexeu com suas certezas ou abriu alguma porta interna, deixe seu comentário. Quero saber qual vídeo ou qual ideia desta série mais te impactou e o que você leva daqui para a sua própria vida. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Se valoriza análises psicanalíticas honestas, densas e sem anestesia moral. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Em breve daremos início a uma nova série. Eu sou Alan David, psicanalista clínico, e aqui nós não temos medo de olhar para o lado sombrio da alma humana. Obrigado pela companhia, cuide bem dos seus pilares, cuide bem da sua linha. Até a próxima sessão. Boa noite.